Todo mundo tem a letra? Tem. Já começa no Si, meu pai? É a minha mãe. Salmo 27 é um dos salmos mais importantes da minha história, porque eu era adolescente quando eu memorizei. Um dos primeiros salmos que eu memorizei todinho. E aí, quando eu sempre lia, né, no Salmo 27, verso 10, se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. E aí, assim, nunca imaginei que o Senhor ia me dar uma música com esse pedacinho, né? Eu já fiz outras. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, não temerei. Então, já fiz várias músicas assim, com salmos, mas nunca imaginava que eu ia fazer com essa parte. E é tão linda, né? E quantas pessoas têm se identificado? Quantas pessoas? E como você orou, né? O Senhor é o nosso Pai. Né, Bela? É o nosso Pai. E o figurino, Luana, tá caminhando, né? Tá caminhando. Nossa, a Kelly me mandou, a Kelly da dança, mandou uma apresentação que a Marcinha da dança, ela também trabalha com visagismo, né? Então ela fez uma apresentação das cores, da paleta de cores, para o dia 11, com as sugestões do figurino da dança. Mas ela fez tão linda, ela explicando as cores, a associação profética das cores, o que o Senhor falou com elas sobre as cores que eu tinha enviado. E aí, quando ela montou lá a apresentação para mim, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei tão emocionada. Eu falei, será que ela pode fazer o do dia 12 também? Aí ela vai fazer o nosso também. E tão gostoso, né, gente? Nossa, a gente da casa, assim, né? Ela é muito boa. Muito boa. Aí eu pedi pra ela mandar também as sugestões de figurino, mesmo sem ser da dança, pra gente poder se inspirar. Isso. A das meninas, se Deus quiser, vem do Brasil, né? E dos meninos, aqui é mais fácil, né? Homem é mais fácil, sempre. Sim. Eu falo com o Gustavo, a gente se conheceu. Não sei vocês que já são casados, né? Mas eu e ele, a gente fala assim um pro outro, né? Você é tudo que eu queria e nada que eu esperava. Prepare-se, filha. Expectativas. Tudo que eu queria, nada que eu esperava. Porque Deus, ele nos surpreende. Vai ser melhor, né? Vai ser melhor, amiga, você vai ver. Então, olha, ela talvez seja um dueto, então ela tem extensão muito grande. Começa no grave, mesmo que eu faça uma parte no grave. Eu acho que talvez vai ser um homem para poder, que em vez de solista, ter sido soquista. Você tava bem, tava bravinha no dia. Alguém tava Eu tava. Então vamos lá. Se quiser virar pra cá, já. Ó, alguém falou aqui que eu tenho que subir a régua mesmo. Meu pai e a minha mãe, o Senhor cuidará de mim. Ah, não, já passou. Vamos Verso. Não, será? 2, É. 3, Não. 1, 2, E as notas não batiam mesmo. coro, 2, 3, Sim, 4. meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Verso 2, 3, Pode 4. mamãe se esquecer de um filho que mama. Se o peito enche e chega a doer, será possível? Verso 2, 3. O pode em paz pelas pressões da vida abandonar tudo e todos de quem devia cuidar. Será possível? Verso 2, 3, Pode 4. até ser preferências mesmo sem se
como Davi, aquele que o Pai me chamou pro jantar, e seus irmãos sabiam só menosprezar. Será possível mesmo Davi, que conheceu em Jonatas irmão, e enxergou em Saul novo pai, mas foi perseguido. Será possível? Ah, não, Vai ele lembrar. não fez. Ele tá pra corrigir isso aí. Ela será possível? Aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra versão do. Tá. Meu Deus do céu. É porque aqui tá vindo pro Vou Me Lembrar. Então, ele já corrigiu, só que vocês não têm. Não tem a música dela. Não tem. É. Então entra no Será Possível. Possível. Aí, Entra eu que parte. subo, vou me lembrar. Eu e solista. Do que Davi cantou no Salmo 27. Nas guerras que desde tão menino enfrentou e foi protegido, e foi protegido. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Essa é a primeira vez que o coro é feito no agudo. Aí se o Daniel pudesse fazer o Caio também fazendo a melodia. Tenor, faz a melodia, por favor. Como é que seria essa? Se o meu Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Cuidará. Como é que De é? mim, cuidará de mim. Cuidará de mim. Tá. O Senhor cuidará de mim. É isso? Isso. E aí o soprano. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor abandonarem. Se o meu pai e a minha mãe. Mãe me abandonarem. Tá. Minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Né? E o contrário. Se o meu pai E a minha mãe me abandonarem, o Senhor. é bonito duas vozes também, né? Também. Pastora, só uma dúvida. Aqui, eu acho que o abandonar ele está fazendo um pouquinho diferente do que a senhora tinha feito antes. A senhora falou assim: meu pai e minha mãe me abandonarem. Tá. É isso, não é? É só dúvida, só para ver qual que ia ficar melhor. Isso. Tá bom? O soprano. Mãe me abandonarem. Depende do que você está fazendo. Aí eu quero conferir com um acorde. Nós estamos fazendo um dó com mi, né? Tem que ser né? Não sei. Se o meu pai, minha mãe me abandonarem. Melodia.
dois também. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem. É isso aí. Só que é rapidinho. Minha mãe me abandonarem. O Senhor. Tá, tem que trocar rápido pra entrar no Senhor, né? Isso. E talvez o contralto podia fazer no grave. Se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Essa aí é o tenor. Essa é o Mas aí eu tenor. vou fazer só duas vozes. Ah, tá bom. E eu vou fazer o contralto com o tenor. Tá bom. Senão fica muito miado lá em Tá bom. cima. E o meu pai, sim, eu. Talvez lá na frente, se tiver mais, deixa. Então vamos lá. Meu pai. Mas vai ter construção e ainda vai repetir mais Ah, tá. vezes. Então, a primeira vez que a gente fizer o refrão, só duas vozes. Só duas vozes. Isso. Você gostou de cair no pé do Sueli, meu amor? Parece um tapete, né? Estarramado no chão. Eu pensei que E só aí, fêmea pessoal, tá fazia gostando? assim, né? Não, meu gato me deita com as pernas abertas, fica acima. Eu falo, gente, né? Que delícia, eles são tão puros, não tem medo de nada, um ambiente de paz. Muito gostoso. Falaram que essa música dá um quentinho no coração. Né? A Ceci, quando foi traduzir, fazer a versão para o espanhol, nossa, ela me mandou um áudio contando o testemunho dela, chorando, com os prantos. Glória a Deus. Então vamos lá. Se o meu pai. 2, 3. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Outra dúvida. Vocês acham que você segura igual o soprano e deixa só o dueto fazer pai? Talvez seja se o meu pai. Ok. Né? Uhum. Pode ser? Pode ser. Então tá, legal, né? 3 e. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Aí vem a ponte. Eles podem se esquecer. Deixa eu achar a nota que nós estamos em si. Eles podem se esquecer. Não. Eles Podem se esquecer. Eles podem escolher. Mas eu diz ao Senhor: jamais me esquecerei de ti. Eles podem se esquecer. Eu acho que vocês entram a segunda vez. Vou fazer uns copiados. Vocês podem entrar uníssono na segunda vez, né? Ou não, vocês podem entrar na terceira. Eu acho que eu vou fazer aqui, viu? Uma vez, um solista. Eles podem escolher, mas eu diz ao Senhor: jamais me esquecerei de ti. Eles podem esquecer. Eles podem escolher, mas eu diz ao Senhor: jamais. Aí todos nós uníssono, eles podem. Eles podem se esquecer. Eles podem
terceira ponte, eu escrevi aqui, ó, ponte 3, ponte 3, VGV, isso, e aqui no final. Talvez esse seja o contralto ou o tenor, né? Então essa aqui é a ponte 2. Eu ainda vou tentar fazer só com o solista. Então a terceira vez. Jamais me esquecerei de ti. Todos juntos. Ele pode se esquecer, eles podem escolher, mas eu diz o Senhor, jamais me esquecerei se o meu Pai. Tá. Então A aí gente o fez tudo tenor. uníssono. Aí então só vamos fazer uníssono até o eu. Aí no eu. Aí o tenor pode subir. Tá bom. Eu diz o Senhor, jamais me esquecerei se o meu Pai. Esquecerei. Aham. Vamos testar? E aí as mulheres. Eu diz o Senhor, jamais me esquecerei se o meu Pai. Aí o contrato. Eu diz o Senhor, jamais me esquecerei se o meu Pai. Aí sabe já. Eu diz o Senhor, jamais me esquecerei se o meu Pai. Tá. Jamais me esquecerei se o meu Pai. E nós. Eu diz o Senhor, jamais me esquecerei se o meu Pai. E você. Eu diz o Senhor, jamais me esquecerei se o meu Pai. Talvez a gente faça só até aí nessa função. Depois a gente desvire, tá? E a minha alma, tá? Aham. Se o meu Pai e a minha alma. Aí a gente diz minha alma. E aí você desce, entendeu? Se o meu Pai, se o meu Pai. Não, a Sueli vai no contralto. Se o meu Pai. Não, o contralto é lá em cima. Se o meu Pai. Aí desce. E a minha mãe, entendeu? A gente vai desvirar. E a minha mãe, entendeu? A gente vai desvirar. A gente vai fazer o normal agora na ponte, que é abrir nas funções certas, que é contralto grave, soprano no meio e tenor acima. Mas como o coro é muito agudo, então a gente começa aí, se o meu Pai, se o meu Pai. A gente começa invertido e volta, desinvertido a gente volta a inverter. Deu pra entender? Deu. Fez, entendeu? Então, eles podem se esquecer. Eles podem se esquecer nisso. 3, sim. Eles podem se esquecer, eles podem escolher, mas eu diz o Senhor, jamais me esquecerei se o meu Pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. De novo. Se o meu Pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Cuidará de mim sempre uníssono, tá, Sueli? Tá. Então a gente fez aqui. E a minha mãe.
ainda, né? É. Se o meu pai me ama, se o meu pai e a minha mãe. A gente tem que descer no I. E a minha mãe. E o contralto, Sueli? Se o meu pai e a minha mãe me ama, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem. Só até o se o meu pai que a gente tá. É novidade. Tá? Então vamos de novo? E é só uma vez, tá? E vão tentar segurar mais as palavrinhas até o final dos tempos. Então o solista 2 tem jamais me esquecerei de ti. Eles podem se esquecer, eles podem escolher, mas eu digo, Senhor, jamais me esquecerei. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Não vai repetir o se meu pai então? É só uma Não vez? repete, só uma vez, a gente segura até 8, tá? Só uma vez. Então vamos de novo? De novo. O solista na ponte anterior. Jamais me esquecerei de ti. Eles podem se esquecer, eles podem escolher, mas eu digo, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eu queria. Eu também? Mas eu pus VGV aqui, eu tava lendo Gaia. Me esquecerei. Então, a gente pode respirar antes de eu, né? Depois do mas, tá? Tem vírgula, porque antes de mas sempre tem vírgula no português, mas não significa respiração. Mas me esquecerei de ti. Eles podem se esquecer, eles podem escolher, mas eu digo, Senhor, jamais me esquecerei. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Como é que tá isso, Sueli? Eu vou fazer contralto com a Sueli, tá? Vou fazer contralto agora, vamos lá. Jamais me esquecerei de ti. Eles podem se esquecer, eles podem escolher, mas eu digo, Senhor, jamais me esquecerei. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Você lembra lá no coro anterior que você fazia melodia grave? É a mesma Ah, coisa. então tá caindo no tenor. Você cai no tenor na oitava parte. Beleza. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, não, rei, e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Yes. Nossa, grave, bonitão. Vou fazer grave agora, só que eu tô... É verdade. Porque dá pra ir sobrando, né? Tá, não, você tem uma extensão enorme. A voz da Sueli é linda, gente. Mas então, eu acho que é só isso que a gente faz nessa música. Aí ele termina com um dueto no final. Eu te escolhi, te amei, primeiro tu és meu. Em ti está o meu prazer, filho meu. Estou contigo. Se o teu pai
e a tua mãe te abandonarem, eu, o Senhor, cuidarei de ti. Nossa, no espanhol, deixa eu abrir aqui no espanhol, muito lindo. Semi-papa. Sim, meu Deus, é muito linda, quer ver? Se me Se tu me padre. se tu padre y tu madre te abandonaren, yo el Señor cuidaré de ti. Aí eu reescrevi para rimar. Eu te amei, te escogí, en ti está mi placer. No tengas miedo, cerca aquí estaré, siempre contigo. Lindo, né? Muy lindo. Me encanta, me encanta. Deixa eu apagar aqui. Aí você e a Cécia têm acesso aqui a esse documento. Cuidado, se você mexer uma coisa, vai mexer pra sempre. Não, mas É ruim. ellos pueden olvidar, ellos pueden escoger, mas yo dice el Señor, jamás me olvidaré. Si tu padre y tu Ele tá assim, abandonaren, si mi